Sejam bem-vindos. Quero convidar aqui o pastor Tiago para subir aqui e iniciar esse tempo com a gente. O Tiago eu conheço já faz um bom tempo. Ele, quando nós decidimos abraçar como igreja, a igreja lá em Vinhedo, ainda não chamava Ibaviva, né? Chamava já? Eu acho que já chamava. Já chamava? E o Tiago já estava lá, e ele depois pode contar um pouco melhor dessa história. Depois meu irmão acabou indo para lá e eles tiveram um tempo lá juntos, e logo depois o Tiago começou a carreira que o Senhor foi o preparando, e hoje ele está lá em Indaiatuba, um projeto muito legal, ele deve contar melhor aqui também. Tiago, quero dizer que você Vem, Marta, aqui para mim, por favor. Você está em casa aqui. Tá bom. Sinta-se à vontade, o tempo é seu. Você tem até aquela comida lá fora sobrar. Se a turma estiver cansada, levanta, come, volta e você manda bala aí. Deus te abençoe. Quero pedir para a Marta orar por você, por esse tempo, e que seja frutífero nas nossas vidas. E quem sabe, né, o que Deus vai fazer com... Espero que faça muitas coisas, a começar de mim, tá bom? Obrigado que você está aqui, cara. Pai de amor e de graça, obrigada a Deus por essa manhã, por estarmos aqui com essa liberdade tão gostosa de Te adorar em espírito e em verdade, numa igreja que tem Te adorado, tem Te servido e tem buscado a integridade na Tua palavra, Deus. E queremos agora pedir pela vida do pastor Tiago, Senhor, que veio de tão longe para nos abençoar com um assunto que é tão necessário hoje, falar da igreja temporal. Nós somos Tua igreja, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós estamos caminhando, Senhor, para um tempo de eternidade. Mas enquanto isso, nós queremos viver a vida que o Senhor quer que vivamos, ó Pai, como igreja de Jesus Cristo nessa terra. Dentro da igreja, fora da igreja, queremos ser igreja. Abençoa, Senhor, o Teu servo, Senhor. Que o Espírito Santo seja abundante na vida dele. E guarda tudo que é precioso para ele. Segura a sua casa, a sua família, a sua igreja, os seus bens. Porque ele está aqui, Senhor, como mensageiro Teu, embaixador Teu, para trazer uma palavra para o nosso coração. É isso que te pedimos e o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Gente, eu quero dizer que vocês não vão conseguir compreender isso, talvez em partes, muito obrigado, viu? Mas eu estou muito feliz e emocionado por estar aqui nesse lugar, nesse dia, juntamente com todos vocês. Eu quero que você imagine algo. Imagine um jovem de 17 anos. Um jovem que nasceu num lar cristão, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Novo Hamburgo. E esse jovem nasceu numa igreja muito pequenininha. E aos 14 anos recebeu o chamado ao ministério pastoral, e Deus colocou um grande sonho na vida desse jovem, que era construir uma igreja diferente, construir uma igreja bíblica, mas uma igreja capaz de alcançar aqueles que não são da igreja. Eu vou compartilhar um pouco mais dessa história ao longo do tempo que teremos aqui juntos, mas imagina um jovem que entendeu que o caminho que ele deveria seguir seria o Palavra da Vida, estudar no Palavra da Vida. E eu saí do Rio Grande do Sul com 17 anos, sem recursos, 13 mantenedores, a igreja me enviando. E eu cheguei no seminário Palavra da Vida, quando o Palavra da Vida me enviou então para uma igreja, no meu primeiro ano de ministério, eu fui trabalhar numa igreja em Vinhedo. Nem sabia que existia a cidade de Vinhedo no nosso país. E eu cheguei naquela cidade pequena, numa igreja pequena, e aquela igreja, gente, era terrível. Imagina uma igreja terrível. Cemitério de pastores. Isso era o ano de 2001.
Já tinham passado ali, se não me engano, 3 ou 4 pastores, e depois que eles passavam por aí, o ministério deles acabava. Foi ali que eu me tornei seminarista. Foi um ano muito difícil para a minha vida. Um jovem com grandes sonhos, numa igreja completamente perdida. Mas mal sabia eu que aquela era a providência divina. Porque no meio daquele ano, um pastor chegou naquela igreja chamado Ari Veloso. E eu tive a oportunidade de caminhar ao lado do pastor Ari por 6 meses. E eu lembro que na época, morava uma moça que trabalhava aqui no shopping Jardim Sul, e domingo à noite eu pegava caronas com o pastor Ari Veloso, se eu não me engano era um Corolla, que ele tinha um Corolla, né? E a gente vinha de Vinhedo até São Paulo, até aqui o Morumbi. E imagina aquele jovem de 17 anos, que conheceu então a Igreja Batista do Morumbi, isso no ano de 2001. E a Igreja Batista... Eu lembro do dia, gente, que eu entrei aqui pela primeira vez. E eu olhei e eu falei, é isso, é isso. Então naquelas caronas e conversas providenciais, eu tive a oportunidade de fazer todas as perguntas que eu podia. Aquele grande homem que tinha toda a minha admiração. Então aquele jovem começou a ser mentoreado, né, pelo pastor André Fontana, que era daqui também, da Igreja Batista do Morumbi. Trabalhei 11 anos, então em Vinhedo com o André, onde eu me tornei pastor de jovens durante 11 anos. Trabalhei com o pastor Fábio Carrenho, irmão do Clauber. E a igreja de Vinhedo, depois de 11 anos, decidiu me enviar para Indaiatuba, onde eu comecei uma nova igreja numa garagem, com 30 pessoas. Uma garagem. Eu vou contar também um pouco mais dessa história. Hoje Deus fez grandes coisas, tudo pela graça dele, porque não tem nada, absolutamente nada a ver comigo. Mas pastor Josué Campanhã se tornou membro da nossa igreja logo no começo, foi um dos meus mentores nesse processo inicial da plantação da igreja. Então, o Morumbi, a Igreja Batista do Morumbi está no meu DNA. Faz parte da minha formação como pastor, é a minha referência. Então, de certa forma, em Indaiatuba, a Igreja Red é neta do Morumbi, um desdobramento dessa igreja. E eu estou falando isso para vocês porque talvez vocês não tenham nem ideia do impacto, ou talvez tenham, né? Do impacto que essa igreja tem. E nunca deixem que alguém vire e fale assim, não, porque o Morumbi, no seu momento, e eu sempre digo o seguinte, o Morumbi plantou igrejas em todo o Brasil. Igrejas em todo o Brasil. Que igreja, meus amigos, que igreja. Vocês precisam carregar um orgulho santo pela história dessa igreja. É muito emocionante a história dessa igreja. Eu fiquei tão feliz de ver a história de vocês sendo contada ali. Vocês precisam celebrar isso. E que Deus continue abençoando vocês para abençoarem tantas igrejas, tantas pessoas, tantos pastores e líderes. Que Deus abençoe o pastor Clauber nesse novo ciclo da igreja. Gente, estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui junto com vocês. E tudo que eu vou compartilhar tem a ver com aquilo que eu aprendi com vocês. Eu aprendi com vocês. Então a gente vai falar talvez mais do mesmo, né? Mas eu acho que são coisas que a gente precisa relembrar constantemente. Antes de entrar no tema da palestra em si, eu quero dizer que eu trouxe 2 livros junto comigo. Esse livro aqui que eu escrevi, chamado Jesus Não É Quem Você Pensa. Esse livro é fruto de um incômodo no meu coração, de perceber que muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não no verdadeiro Jesus. É uma caricatura de Jesus, né? O Brasil inteiro, todo mundo, eu acredito em Jesus. Jesus foi um cara bacana, um cara legal, mas como diz o Tim Keller, você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças, né? Então, nesse livro, eu decidi apresentar o verdadeiro Jesus por meio do Evangelho de João, mas apresentar através de uma linguagem profunda e simples.
E mais do que uma leitura, meu desejo é que as pessoas tivessem um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus. Então eu chamei um artista famoso no Brasil chamado Felipe Guga, que fez todas as artes desse livro. E nós vamos, nesse livro, apresentar o verdadeiro Jesus, fazendo uma transição do Jesus como Cordeiro de Deus, para a transição ao longo do livro, né, para o Jesus, que é o leão vitorioso, nosso rei, que venceu na cruz, venceu a morte e ressurgiu. Então o livro é todinho colorido, todo ele colorido, cheio de páginas, cheio de ilustrações. Gente, o livro muito bacana, tá? Um projeto lá da Red. O Thomas Nelson acabou adquirindo os direitos. Se tornou, pela graça de Deus, o autor é ruim, mas se tornou um best-seller. O Hendrik postou vários posts recentemente sobre o livro, e Deus tem feito grandes coisas. Tem uma história recentemente de uma moça que falou: Tiago, minha mãe está numa fase terminal do câncer, e é minha última tentativa. A mãe dela é católica, espírita, barra todo o pacote aquele, né, das pedras energizadas, e ela não conhece Jesus, então ore. E ela deu o livro, a mãe dela devorou o livro em 3 dias. Ligou para ela de manhã e falou assim: filha, eu passei a madrugada lendo o livro, e eu preciso falar urgentemente com o seu pastor. Essa mulher veio até o meu escritório, muito debilitada por conta do tratamento e dos dias finais do câncer, e ela entrou com uma sacola na mão. Então ela entrou com o livro na mão também, e ela disse assim: pastor, eu li o livro e eu entendi quem é Jesus. Eu vim aqui para tomar a decisão mais importante da minha vida, eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu Salvador. E ela então disse: pastor, e eu trouxe tudo isso aqui junto para que você jogue fora. Ela rasgou a sacola e todos os objetos de idolatria da vida inteira dela caíram no chão. E ela disse: eu entendi que Jesus é suficiente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós celebramos a conversão dela, 2 semanas depois eu batizei ela, e poucos dias depois ela faleceu. Não foi curada do câncer, mas foi curada do pecado, da morte. Está viva, vivendo hoje com Cristo Jesus. E assim, temos celebrado muitas histórias por meio desse livro que se tornou um instrumento evangelístico. Eu lembro que o Ari amava evangelismo, né? Então esse livro aqui é um grande instrumento, não só para quem não é cristão, mas para quem é cristão também gostaria de conhecer esse verdadeiro Jesus de uma maneira muito especial. Esse livro lançado, Burnout, também meu livro lançado ano passado na Bienal aqui em São Paulo, também pela Thomas. Eu conto a experiência de um momento de muito esgotamento que eu vivi no ministério, e eu comecei a estudar sobre o tema, e eu fiz uma pergunta para a igreja: quem aqui se sente cansado? Nos 3 cultos a igreja inteira se levantou. E aí eu percebi, tem algo acontecendo e nós precisamos falar sobre isso. Então eu fiz um amplo estudo, muito legal, uma linguagem profunda e simples, também um livro todo colorido, todo bacana, cheio de figuras, mas explicando o que está acontecendo, fazendo um apanhado aí de vários livros e estudos e psicólogos, mas especialmente a partir da palavra de Deus, mostrando algo que a Bíblia já falava 2.000 anos atrás, e que nós precisamos nos atentar, da exaustão à plenitude com Deus, Burnout. Os 2 estão ali fora, você pode adquirir, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade da propaganda. Vamos para o nosso tema, tá? Uma igreja atemporal. Gente, Deus fez grandes coisas em Indaiatuba. Quando eu cheguei em Indaiatuba, uma pessoa virou para mim e falou assim: você não é o cara para essa igreja. Foi muito difícil ouvir aquilo, mas a verdade é que aquela pessoa tinha toda a razão. Eu não era o cara, ainda não sou e nunca serei. E foi exatamente por isso que Deus me escolheu. Porque Deus escolhe os improváveis. Porque os improváveis, eles estabelecem um palco perfeito para Deus mostrar a grandeza dele. Então ele escolheu os fracos. Ele fala sobre isso, né? Na carta de Paulo fala aos Coríntios sobre isso. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, como Paulo disse, nós temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus queria mostrar o poder dele. Por isso, tudo que eu vou falar agora, eu parto dessa consciência de que nada tem a ver comigo, nada tem a ver com nossas ideias criativas. Tudo que nós temos vivido é o poder de Deus, é a graça de Deus. E eu creio que nós estamos vivendo algo que essa igreja viveu, e talvez está vivendo. Nós vivemos um avivamento.
É um avivamento, não tem explicação. Eu vou falar para vocês terem uma ideia de números. Essa igreja que começou há 12 anos atrás, e eu falo isso mais uma vez, para mostrar o que Deus está fazendo, e que Ele pode fazer, que Ele continua fazendo. Hoje, por culto, são cerca de 5.000 pessoas. Uma igreja que começou com 30 pessoas numa garagem há 12 anos atrás. Não tínhamos recursos, começamos com... A gente teve que pedir as cadeiras do bar. Tinha um bar ao lado da casa do membro que ofereceu a casa. A gente pediu emprestado as cadeiras e mesas. Então nós começamos uma igreja que começou com cadeira da Brahma. Tá? Era assim. Hoje são mais de 5.000 pessoas. São 850 crianças por domingo. 300 pré-adolescentes por domingo de 10 a 12 anos. Os acampamentos hoje para adolescentes, adolescentes e jovens, nós temos um problema porque nenhum acampamento do estado de São Paulo cabe. O que Deus fez é inexplicável. São 38 cidades alcançadas. Significa que nós temos membros de 38 cidades, inclusive de São Paulo. Gente que vem de Santo André, gente que anda 2 horas de carro para participar do culto de domingo. Por que alguém faria isso? Por que alguém faria isso? Então, depois de muito tempo, Deus mostrou que era hora de avançar, continuar o movimento que o Ari começou, que o André Fontana me inspirou ao ir para o interior, e eu comecei a ver a realidade do interior de São Paulo, tomado pelas igrejas neopentecostais, e nós decidimos avançar com igrejas bíblicas. E nós plantamos a primeira igreja agora em Itu. Mês passado, primeiro culto da igreja em Itu, só com pessoas de Itu e da região de Sorocaba, tivemos 340 pessoas no primeiro culto da igreja em Itu. Uma igreja que já começa grande. Estamos avançando. Por que eu estou falando isso, gente? Porque os princípios que eu vou trazer hoje aqui não são princípios novos. Tem a ver com a palavra de Deus. E tudo que eu vou falar aqui, eu creio, tá, que faz sentido, e eu quero convidá-los a pensar sobre isso. E eu quero falar sobre 3 P's aqui. Primeiro, princípios, práticas e preferências. Eu vou falar sobre 3 princípios e muitos outros princípios. Mas as práticas e preferências mudam de acordo com a realidade e contexto. Talvez esses 3 princípios se aplicam à Igreja Batista do Morumbi, mas talvez as práticas e preferências aqui vão ser diferentes. Os princípios são os mesmos, mas as práticas e preferências podem ser diferentes. Eu vou dar exemplo de práticas e preferências nossas. Se apeguem a elas, apeguem-se aos princípios e repensem as práticas e preferências a partir desses princípios, de acordo com a realidade, a vocação e a identidade de vocês. Porque se tem uma coisa que eu creio que destruiu a igreja brasileira, sabe o que eu acho que destruiu a igreja brasileira? Os modelos de igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Modelo de igreja é uma coisa que funciona durante um tempo. Só que muitas vezes esses modelos importados respeitam a identidade, a vocação, o chamado único e singular da igreja. Então, a curto prazo, a igreja cresce, depois a igreja sofre. Porque parece que é um Frankenstein. A gente pega uma ideia aqui, é uma igreja com propósito, é MDA, pega uma ideia ali, e a igreja vira um ornitorrinco ministerial, né? Que é aquela coisa estranha, parece que não combina, não encaixa, é um Frankenstein. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos aprender a fazer um exercício de pensar e refletir o que significa ser igreja a partir da palavra de Deus e da nossa própria vocação como igreja. Essa igreja tem uma vocação, essa igreja tem uma história, tem uma identidade, e essa história e identidade precisa ser respeitada. Então, eu não venho aqui hoje falar sobre um novo modelo, eu venho hoje aqui falar sobre princípios que precisam ser praticados, princípios, ok? E o modelo será criado a partir desses princípios. Bom, em primeiro lugar, por que a gente precisa falar sobre isso? Porque, como disse o Albert Malthus, organizações não são perpétuas. Por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. A igreja sempre esteve, sempre estará apenas uma geração de sua extinção. Você já parou para pensar isso? Toda organização, ela tem data de validade. Toda. Eu escrevi um artigo, acho que ano passado, chamado Igreja tem data de validade.
E é bom que tenha. Porque, infelizmente, igrejas, elas acabam se perdendo ao longo do processo. Eu costumo dizer que as igrejas vivem os 3 M's, né? Elas começam como movimento vivo, depois elas se transformam numa máquina, porque o movimento cresce, então ela vira uma grande máquina. O problema é que essa máquina vai engessando a igreja. E então, ao longo dos anos, essa igreja vai se tornando o 3º M, que é um museu. Movimento, monumento, né? Uma máquina se torna um monumento, a gente passa a adorar, ou pode ser, em vez de máquina, pode se tornar monumento, né? Movimento, monumento, porque a gente olha e fala assim, não, porque o nosso fundador, ele fez assim. Então nós manteremos as coisas assim para sempre. Aí vira um monumento. Depois de monumento, vira museu. E aí você vai ver o que aconteceu na Europa, com igrejas que morreram, porque não se revitalizaram, porque não fizeram mudanças que precisavam ser feitas de acordo com a geração. Existem desafios geracionais. A nova geração é diferente da antiga geração, e se nós não tivermos sensibilidade para compreender essas diferenças, a igreja morre. E é bom que muitas igrejas morram. Certa vez, numa conferência, alguém perguntou, Tiago, o que nós fazemos para a nossa igreja não morrer? E eu falei assim, olha, quem sabe deixar ela morrer. Porque talvez ela possa virar adubo para outras igrejas nascerem. Porque, como disse o Tim Keller, a melhor maneira de revitalizar uma igreja é plantando uma nova igreja. É a melhor maneira, mas não é a única. É possível revitalizar uma igreja. E nós precisamos falar sobre isso porque as novas gerações são completamente diferentes das antigas gerações. A igreja que foi construída aqui na década de 80 e 90, não é a mesma igreja que será capaz de alcançar a atual geração. Então a gente precisa falar sobre isso. Quais são as gerações que hoje nós temos dentro de nossas comunidades? Nós temos aqui, talvez hoje, representados Baby Boomer, nascidos entre 45 e 64, geração X entre 65 e 79, geração Y, que é a minha geração, entre 80 e 94, eu sou nascido em 83, tenho 42 anos, geração Z, 95 e 2020, e geração C, ou geração Alfa, chamada agora, que é a geração da minha filha, a Mel, ela vai fazer agora 4. Então, as igrejas hoje precisam alcançar completamente diferentes. 3 dessas gerações, elas eram analógicas, e elas viveram a transição do analógico para o digital. Eu não vou entrar aqui porque a gente não tem tempo para isso, mas era uma outra mentalidade. O telefone era discado, lembra? 9, 5, cerrava, começava. A gente era treinado na paciência, né? Para revelar um filme de fotos, demorava 3 dias. Você tinha um filme 24 poses lá, tinha que ser todo comedido nas fotos que você tirava, depois tinha todo um processo para revelar as fotos, para descobrir que 12 fotos tinham sido borradas, não tinham dado certo. Essa geração hoje tira 1000 fotos na frente do espelho. Então é uma geração que não tem a mesma paciência, é uma geração que já nasceu no ambiente digital. Então a minha filha, a mentalidade dela, gente, é uma coisa assim de outro mundo. As crianças hoje não são as mesmas crianças de antigamente. Então, como nós podemos alcançar, como igreja, gerações que são tão diferentes? E aí alguns vão dizer, mas existe igreja para jovem. Não, eu não creio em igreja de uma só geração. Igreja saudável alcança todas as gerações. E é possível, é possível. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Lá na Rede, alguns anos atrás, a dona Isabel se converteu aos 102 anos de idade, aos 49 do segundo tempo. Tá? A dona Isabel, ela não faz parte daquele quadro geracional, ela é geração M. Sabe o que é geração M? Geração Matusalém. Se converteu, ela chegou na igreja, ela ouviu a pregação e falou assim, entendi, agora eu entendi. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador. A dona Isabel se converteu e morreu aos 103 anos de idade. Mas nessa mesma igreja, o João, de apenas 8 anos, ele é viciado. Os pais dele vieram até meu escritório, tiramos uma foto algum tempo atrás, porque ele é viciado nas pregações da igreja. Ele tem 8 anos.
E, gente, eu tenho um problema, tá? Que o pastor Ari Veloso não ia gostar. Lá na Rede a gente prega 1h15, 1h05. As pregações são longas. Mas é a nossa vocação e identidade. O culto tem 1h30, 1h15 é pregação. Então, o João, ele ouve as pregações todo dia. E não é só ele. Várias crianças e pré-adolescentes, adolescentes ouvem as pregações. Como é possível? Uma igreja que alcança gerações completamente diferentes. Será que existe algum segredo? Será que existe algum princípio que nós possamos observar? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como construir essa igreja atemporal? Porque muitas pessoas perguntam para mim, Tiago, como construir então a igreja? Como será a igreja do futuro? E eu digo o seguinte, a igreja do futuro será a mesma igreja do passado. É uma igreja temporal. Nós temos princípios que não têm data de validade, são princípios que valem para cada geração. E nós temos que nos apegar a esses princípios. Eu vou apresentar 3 princípios, tá? 3 princípios que estão na palavra de Deus, que foram usados pelo maior plantador de igrejas de todos os tempos, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos ensina 3 princípios para construir uma igreja atemporal que vai vencer os desafios geracionais e ela vai viver esse poder de Deus, fazendo ela crescer de maneira saudável. Tá? Primeira coisa, primeiro princípio atemporal de uma igreja saudável, crescente, uma igreja bíblica. Eu sei que isso parece redundante, talvez eu nem precisaria pontuar isso, porque aqui eu creio que todos nós estamos muito bem resolvidos com isso, de que a palavra de Deus é a base de tudo aquilo que nós fazemos, vivemos e seguimos como igreja. Mas eu faço questão de pontuar porque, infelizmente, nós temos vivido hoje tempos em que a palavra de Deus tem sido relativizada, em que a palavra de Deus é colocada de lado, para que outras estratégias e métodos sejam colocados como prioridade. E eu acho que esse é o primeiro erro das igrejas de hoje. Porque eu creio que o evangelho é o poder de Deus. É o segredo, o grande segredo da nossa igreja e dessa igreja está aqui. É o evangelho. A palavra de Deus aponta para o evangelho, para quem Cristo é. Esse é o segredo. Não há outro segredo, esse é o segredo. Por isso que Paulo disse ao jovem Timóteo, ele disse: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Ou seja, ele está dizendo, prega a palavra. Gente, esse é o primeiro segredo da igreja. Pregar a palavra, prega. Primeiro lugar que eu quero destacar aqui, a Bíblia é a verdade. Estamos vivendo esse tempo hoje do pós-modernismo, pluralismo, em que a verdade da palavra de Deus tem sido relativizada. Alguns já falam em talvez atualizar a Bíblia e começam a negociar verdades fundamentais que jamais deveriam ser negociadas. E é aí que eu acho que a igreja já começa a morrer. Pode escrever, eu estudei, todos os movimentos que penderam para essa linha morreram. Não tem como. Quando você negocia as verdades fundamentais do Evangelho, a igreja morre. E sabe, como igreja, uma igreja contemporânea hoje não precisa negociar a palavra. Deixa eu falar sobre isso, deixa eu dar um exemplo. O livro Igreja Essencial, Tom Rainer diz o seguinte, tá? Ele fez uma pesquisa, o Tom Rainer, sobre igrejas que alcançam a nova geração. E ele diz o seguinte: suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo. Eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais. Eu lembro que uma vez eu trouxe 2 seminaristas de um determinado seminário, que eu não vou citar, quando eu estava começando a igreja, para me ajudarem com os jovens. E eu pedi para eles, façam um projeto para os jovens. E eles fizeram. Tiago, vai ser assim, ó. A gente vai começar a programação, vamos cantar músicas que não são cristãs, músicas do mundo. E aí a gente vai depois bater um papo sobre essas músicas, pegar a letra das músicas, destrinchar elas, mas a gente não vai falar da Bíblia abertamente para eles.
cancela o planejamento. Cancela o planejamento. A única coisa que eu não abro mão é da palavra de Deus. Para cantar música do mundo, eles cantam lá fora. Aqui eles vão cantar música de Deus. Aqui nós vamos ensinar a palavra de Deus. Aqui o que brilha é a palavra de Deus, é o fundamento. Isso aqui é inegociável. Então eu não estou falando de uma igreja que vai suavizar. Não podemos. Eu acredito que nós precisamos pregar as duras verdades espirituais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A rede começou a crescer demais. Eu nunca quis que crescesse. Eu não planejei o crescimento. Eu decidi pregar a palavra com excelência e construir uma igreja excelente. O resultado veio por causa da palavra de Deus, o evangelho. A igreja começou a dobrar de tamanho todo ano, dobrava de tamanho, dobrava de tamanho. 2017 cresceu 100%, 2018 120%, 2019 130% ao ano. Aí veio a pandemia, a gente deu graças a Deus. Graças a Deus, Deus faz essa igreja parar de crescer, a gente precisa de um platô para consolidar o trabalho, né, para os crentes ficarem maduros, que é muito novo convertido. A igreja lotada de católico, lotada de espírita, porque a igreja, vocês vão entender por que lota dessas pessoas. E a gente tomou uma decisão. Vamos puxar o freio de mão da igreja e vamos começar a apertar o cerco. Vamos pregar a palavra do jeito mais duro possível. Palavra! Aí eu fiz uma série de mensagens chamada Jesus Fake, os falsos evangelhos. Primeiro domingo, o falso evangelho do catolicismo romano. Você imagina isso? 1h30 de pregação. Sabe o que aconteceu? A igreja explodiu. Segundo domingo, falso evangelho do espiritismo de Allan Kardec. A igreja explodiu de novo. Aí a comunidade espírita entrou em contato, o líder da comunidade espírita de Indaiatuba. Estamos indignados, pastor Tiago, com as coisas que você pregou a respeito do espiritismo no domingo e já passamos sua mensagem para todos os espíritas da nossa cidade. Eu falei, muito obrigado. Obrigado. Sabe o que aconteceu? A igreja explodiu. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Não vamos parar de pregar o evangelho, as duras verdades espirituais. As pessoas querem ouvir, não devemos poupá-las de ouvir a verdade que liberta, que salva, que transforma. Não negociem isso, tem igreja negociando. Não é assim, desculpa, tá? Eu me emociono. A Bíblia é poderosa. Gente, a Bíblia é poderosa. Eu nasci num lar, preciso correr. Eu nasci num lar, eu costumo dizer que na minha casa não tinha decoração. Na minha casa tinha Bíblia espalhada pela casa. Então, quando eu acordava de manhã, tinha Bíblia no armário. Versículo bíblico. Chegava no corredor para ir para o banheiro, tinha versículo bíblico no corredor. Chegava no espelho do banheiro, tinha versículo bíblico. Enquanto escovava os dentes, tinha versículo bíblico no espelho do banheiro. Eu passava pela sala para ir para a cozinha, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais. E eu chegava na mesa do café da manhã, tinha um versículo gigante em letras garrafais de ponta a ponta da parede, escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu li esse versículo todos os dias. A Bíblia diz, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. Eu experimentei isso no meu coração, aquelas palavras saltaram da parede e vieram parar no meu coração. Aos 14 anos, eu recebi o meu chamado. Sentado ao piano, na sala da minha casa, meu coração foi incendiado por Cristo. E eu recebi o chamado de incendiar corações por Cristo. Então, comecei a ser preparado lá no Rio Grande do Sul para me tornar pastor. E experimentei esse poder da palavra de Deus em nossas vidas. A Bíblia é poderosa. O que nossos jovens precisam é da palavra de Deus. Ela é poderosa, gente. Ela é poderosa, ela é relevante. Como disse o Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ela é atual. Ela só precisa ser apresentada da maneira correta. Por isso que Paulo diz, com bom ensino. O problema mas talvez você vai falar assim, Tiago, mas tem muita igreja que prega a palavra. Talvez prega a palavra, mas não com bom ensino. É com bom ensino. O bom ensino é aquele que é realizado dentro do contexto da palavra, respeitando o que a Bíblia diz,
criando uma ponte, tá, para os desafios da nossa geração. Isso é o bom ensino. Como disse John Stott, a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem mutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem, não se trata de uma nova composição. Nós precisamos traduzir, esse é o bom ensino. O bom ensino é o ensino que traduz isso para os dias de hoje. O John Stott, ele tem um livro chamado Entre Dois Mundos. E ele diz que o desafio de um pastor, de um pregador, é ser uma ponte. O pastor é uma ponte entre o mundo antigo e o mundo atual. Entre o texto e o seu tempo. Esse é nosso papel. É traduzir, é ser essa ponte entre o texto e o nosso tempo. Esse é o bom ensino, é aquele que relaciona o evangelho imutável ao mundo em mudanças. E a pergunta aqui é essa: como relacionar o evangelho imutável à mutante cultura ao nosso redor? E aqui eu começo agora a caminhar para novos princípios. Uma igreja bíblica. Eu cresci numa igreja bíblica. A minha igreja foram pessoas que saíram da igreja luterana, porque a igreja luterana estava dialogando com enfim, a teologia do Leonardo Boff, na época, a teologia da libertação e tudo mais. E meu pai deixou uma carta, né? Assim como Lutero deixou uma carta lá, meu pai também deixou uma igreja para Lutero, uma carta para Lutero, dizendo: estamos deixando a igreja porque vocês deixaram a palavra. E eu cresci numa igreja assim. Talvez agora vocês entendam um pouco do meu coração, onde a Bíblia era tudo. Bíblia, 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 Bíblia. A gente estudava a Bíblia o tempo todo. E na minha casa também era assim, Bíblia, Bíblia. Só que, quando eu recebi meu chamado, eu sou surfista, tá? E eu vivi aquela fase que muitos jovens vivem com 13 anos, meus olhos começaram a se abrir para o mundo lá fora. E eu queria ser que nem a galera, então eu comecei a ouvir Bob Marley, né? Comecei a ir com bandeira do Bob Marley para casa, né? E aí minha mãe e meu pai desesperados, imagina o filho com bandeira do Bob Marley. Talvez hoje você está vivendo esse desespero de ver um filho que começa a dar sinais de que está se afastando de Jesus. E minha mãe dobrou os joelhos, né? Como diz o Desperta Débora, mães de joelhos, filhos de pé. E aos 14 anos eu recebi meu chamado, e meu coração foi incendiado por Cristo, e eu queria incendiar o coração das pessoas. Então eu tomei uma decisão: eu vou levar os meus amigos não cristãos para a igreja. Imagina, como que você leva o surfista, skatista, a galera... Eu sempre fui da turma do fundo, né? Como que você leva a turma do fundo para a igreja? E eu levei a minha turma para a igreja. Só que eu vivi a pior experiência da minha vida. Sabe por quê? Eles viraram para mim depois do final do culto e disseram assim: Tiago, nunca mais nos convide. Nós detestamos. Nós não entendemos nada. Nada que esse pastor falou. Nunca mais venha com esse papo de Jesus para cima da gente. Essa grande frustração se tornou um descontentamento santo no meu coração. E eu comecei um trabalho com os meus amigos durante a semana lá no Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi crescendo com a autorização da liderança da igreja. Eu fui pregando o evangelho para eles de uma maneira mais na linguagem deles, né? Então eu aprendi uma coisa: o não cristão, primeiro ele se conecta relacionalmente para depois se conectar teologicamente. Então tem muita gente que diz assim: não, mas eles têm que vir para a igreja pela palavra. Não, mas eles não conhecem a palavra, eles vão vir para a igreja porque eles conhecem alguém que está aqui. Então nós criamos um ambiente de relacionamento. Esse trabalho cresceu até um dia que eles viraram para mim e falaram assim: Tiago, já que você vai ser pastor, o dia que você se tornar pastor de uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. Ali, aos 15, 16 anos, Deus colocou um grande sonho na minha vida. O sonho de construir uma igreja para os meus amigos não cristãos. Então, com 17 anos, aquela igreja me enviou para São Paulo. E eu fui parar na mão de quem? Ari Veloso, André Fontana, Josué Campanha, Igreja Batista do Morumbi, influenciando na veia, né? E eu comecei a sonhar como seria essa igreja. E aí, o segundo princípio que eu quero falar é que nós precisamos então, respondendo essa pergunta aqui, né, como relacionar o evangelho imutável, mutante cultura ao nosso redor, nós precisamos construir uma igreja contemporânea. O que é uma igreja contemporânea? É uma igreja que prega a palavra, mas prega a palavra para o seu tempo.
Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 9, 22 e 23, quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns, faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Ou seja, Paulo fala que ele procura de maneira estratégica, ele tem um método, ele se conecta com as pessoas para poder compartilhar as boas novas com elas. O contexto é que Paulo está falando assim, com os judeus eu falo como judeu. Com aqueles que não estão debaixo da lei, eu falo como se eu não estivesse debaixo da lei. Com os fracos, eu falo como se eu fosse fraco. Então, Paulo está falando do desafio da contextualização para que nós possamos comunicar o Evangelho, a cultura, ao nosso redor. Paulo está falando de uma sensibilidade. Como diz o Hernandes, Paulo não está falando de uma vida dupla. O que ele está defendendo é uma maleabilidade, uma flexibilidade, uma adaptabilidade metodológica para apresentar o Evangelho em diversos contextos. E ele diz, Paulo não apoia a ideia de ajustar a mensagem para agradar o auditório, não é isso. Ele ensinava, porém, que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. Presta atenção no que o Hernandes está falando. O Evangelho é o poder de Deus. Mas quando nós não somos sensíveis à cultura das pessoas a quem estamos comunicando, nós criamos obstáculos ao Evangelho. Já parou para pensar nisso? O problema não é com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É poderosíssimo. O problema é que nós, às vezes, criamos obstáculos para o Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Mas, em primeiro lugar, quando se trata do Evangelho, nós temos que tomar cuidado. A gente não pode se conformar com a cultura, no desafio da conceitualização e perder a identidade, nem pode se isolar da cultura e perder a relevância. Há um equilíbrio aí. Para entender esse equilíbrio, nós precisamos compreender a diferença entre essência e forma. Vou dar um exemplo. Essência é uma mão fechada, forma é uma mão aberta. Tá? A igreja, na sua essência, ela é um organismo. A igreja, na sua forma, ela é uma organização. Tá? Na sua essência, a igreja precisa ser fiel. Na sua forma, ela pode ser criativa. Na sua essência, ela tem uma mensagem interna. Na sua forma, ela pode ter métodos atuais. Então, por exemplo, a igreja ela é feita de pessoas. Não isso aqui não é a Igreja Batista do Morumbi. A Igreja Batista do Morumbi são as pessoas. Isso aqui é a forma. Isso aqui é o prédio. Tá? Isso aqui é a organização. O organismo, Jesus disse que ia fazer a igreja dele com pedras vivas. Agora, a igreja, conforme ela vai crescendo, a rede começou numa garagem com 30 pessoas. Conforme ela foi crescendo, a gente precisou alugar um espaço, a gente precisou tomar decisões organizacionais. Então, para você ter um espaço, alugar um espaço, você precisa recolher as ofertas. Para recolher as ofertas, tem que ter uma conta no banco, você precisa ter um CNPJ de igreja, precisa ter diretoria, precisa ter tesouraria, precisa ter membresia, precisa ter estatuto. A Bíblia não fala sobre estatuto, a Bíblia não fala sobre membresia, a Bíblia não fala sobre diretoria, a Bíblia não fala sobre isso. Isso é organização. E a organização ela é importante porque ela traz estrutura para o crescimento orgânico da igreja. Lá em Dayatuba, nós temos plantadores de uva, né, as videiras lá. E eles têm a treliça e a videira. A treliça aqui representa a organização, a videira o organismo, a essência. Então, para que a videira possa crescer e ela possa ter frutos e ela tenha sustentabilidade para esses frutos, ela precisa de uma treliça forte. É por isso que nós temos treliças. Esse prédio é uma treliça. Só que a treliça não pode se tornar mais importante que a videira. Está entendendo? O problema da maior parte das igrejas é que ao longo dos anos, a treliça se torna mais importante que a videira. Ou seja, a forma como nós sempre fizemos se torna sagrada. E a essência começa a ser negociada. Quando a gente começa a valorizar a cadeira, o púlpito, a gente se perde. A gente precisa valorizar a palavra, a essência, as pessoas, os princípios. É isso que mantém a igreja como um movimento vivo e vibrante. Tá? Deixa eu dar um exemplo. A igreja na era medieval estava minguando e eles tomaram uma decisão, vamos trazer a arte para dentro da igreja. No século X eles trouxeram a arte para dentro da igreja. Trouxeram artistas para a igreja, pintaram o teto da Capela Sistina.
Isso trouxe de volta o público para a igreja, eles trouxeram a arte, a cultura, eles foram sensíveis à cultura e as pessoas voltaram para a igreja. As pessoas não entendiam a palavra porque a missa era em latim, então eles colocaram imagens para que as pessoas pudessem aprender por meio de imagens. Aí eles trouxeram os vitrais, que foi uma tecnologia do século X. Então o vitral era uma imagem, tipo um telão de LED da época, só que usava luz solar. Hoje nós não precisamos mais usar vitral, porque nós temos hoje outras formas de arte, outras formas de pregar o evangelho. Você está entendendo? Essência e forma. EBD, eu cresci em EBD, eu sou fã de EBD. Mas sabe quando surgiu o EBD? Não foi com Jesus, foi no século XIX. EBD foi uma forma criativa de pregar a palavra. No século XIX, um homem chamado Robert Hayes, perto da Inglaterra, ali uma cidade perto da Inglaterra, que estava mergulhado na violência, era a época da Revolução Industrial, então ele acreditava que a transformação da cidade dele poderia acontecer por meio da educação. As pessoas não estudavam, elas trabalhavam de segunda a sábado. Então ele criou uma escola de domingo, que era o único dia que as pessoas tinham. Por isso que era escola bíblica dominical, era uma escola no domingo, só que ele decidiu usar como livro-texto para fazer as pessoas aprenderem a ler, ele alfabetizava as pessoas com a Bíblia. O livro-texto era a Bíblia. Então era escola bíblica dominical. E houve uma revolução na cidade, uma ideia criativa para pregar a essência. O John Wesley passou lá, achou aquela ideia incrível e criou um método, né? Os metodistas eram assim, eles criaram o método da escola bíblica dominical, espalhou a escola bíblica dominical nesse modelo por todo mundo. Foi uma ideia criativa. A minha pergunta é, por que nós paramos de ter ideias criativas? Essência e forma. Então o desafio que eu assumi ao começar a Red foi, eu vou pregar a palavra, mas eu vou pregar de maneira criativa. Nós vamos ser criativos e excelentes, nós vamos pregar a mensagem eterna com métodos atuais. Segundo lugar, nós vamos pensar intencionalmente nos de fora e remover obstáculos, como o Hernandes disse. Nós vamos pensar nos de fora. Você já parou para pensar nisso? O que significa pensar nos de fora? Porque na maior parte do tempo nós estamos pensando nos de dentro. Esse é o nosso problema. Nós precisamos pensar nos de fora. Paulo pensava o tempo todo nos de fora, como alcançá-los. Aqui o Tim Keller diz o seguinte no seu livro Igreja Centrada: todas as culturas têm elementos bons e ruins, citando Carson. Se um aspecto da nova cultura não compromete o evangelho e torna você mais acessível aos outros, não há motivo para não se adaptar a esse elemento por questão de educação e amor, mesmo que não seja a sua preferência. O que o Keller está falando, comentando Carson, é que tem elementos da cultura que podem ser trazidos para a igreja. A cultura tem elementos bons e elementos ruins. 3 atitudes, de acordo com o pastor Mark Driscoll, que nós devemos ter com relação à cultura. Primeira, há elementos da cultura que nós devemos rejeitar. 3 R's, rejeitar. Que não combina com a palavra de Deus, com os princípios que temos. Há outros elementos da cultura que nós podemos receber, porque eles estão de acordo, fazem sentido. É uma atualização, às vezes, dos métodos. E há elementos da cultura que nós podemos redimir. Rejeitar, receber ou redimir, porque em Cristo todas as coisas são feitas novas, tá? O próprio Natal é a redenção de uma data pagã. Então nós podemos redimir o significado de uma data, inclusive. Lá na Red, muita gente falava assim, não, porque dia 31 de outubro é o dia do Dia das Bruxas, o Halloween, vamos nos enfiar dentro das nossas casas. E aí eu desafiei a igreja. Porque a gente, como crente, vive assim, né? O que a gente faz no Halloween? Bate lá na porta, você desliga as luzes de casa e fica quietinho, né? O pessoal batendo na porta, você quietinho. Eles vão achar que nós não estamos aqui. Ou você viaja, né? Para não estar em casa. E aí uma mulher da igreja, outras pessoas também foram desafiadas, decidiram fazer o seguinte: eu vou redimir esse momento. Eles prepararam lembrancinhas cristãs, com versículos bíblicos, com coisas cristãs, várias lembrancinhas, e a família ficou esperando. Quando bateram na porta, eles vieram com a palavra de Deus, por meio de lembrancinhas criativas. Jesus Cristo é a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas.
No grupo do condomínio explodiu mensagem. Ai, que legal, Priscila, que ideia legal. Nossa, da onde que veio isso? A Priscila começou a compartilhar o evangelho. Você está entendendo? Como nós podemos ser cristãos que ao invés de ter medo do mundo, que entram na cultura para desafiar a cultura. Eu não preciso ter medo de Halloween. Eu preciso sabotar o Halloween. Eu preciso redimir, eu preciso entrar lá e mostrar que Jesus Cristo é a luz que dissipa as trevas. E não ficar me escondendo. Ai, o Halloween. Cristo é muito maior que o Halloween. Para de se esconder. Vamos mostrar que nós somos inteligentes também. Paulo está nos convidando para isso. Só que, muitas vezes, não, mas eu não quero, porque a minha preferência, eu prefiro cantar as músicas do João Alexandre. E desculpa, eu estou dando só um exemplo, desculpa, eu não quero ofender ninguém. Porque na época, eu lembro, né, a gente cantava João Alexandre, Guilherme Kerr, é maravilhoso mesmo, é profundo. E a gente precisa resgatar essas músicas. Mas não dá mais para cantar só essas. Porque talvez teu filho não curta essas músicas. Você está entendendo? E eu não estou querendo ofender ninguém, eu só estou querendo dizer que a gente precisa pensar não na minha preferência, é as preferências do outro também. Eu estava conversando agora com a Malu sobre isso. Já parou para pensar no seguinte? Sabe quais são as igrejas que mais estão crescendo no Brasil? Não estou falando que agora toda igreja tem que crescer, não é isso. Mas são igrejas que investem na nova geração. Mas hoje, sabe qual é a única preocupação da vida dos pais? Eles estão à procura de uma igreja que os filhos amem. Se os filhos chegarem aqui e não amarem essa igreja, eles vão procurar uma igreja que os filhos amem. Porque eles querem ganhar o coração dos filhos. A gente está vivendo uma cultura louca. Os filhos estão se enveredando por caminhos que todos os pais temem. Então os pais procuram ajuda, uma igreja que alcance o coração dos filhos deles. Só que para fazer isso com a nova geração tem que investir muito, e não é pouco. Eu tenho um exemplo da igreja que eu tenho me ensinado hoje, que é a North Point, do Andy Stanley. Eles, antes de construir o prédio da igreja, eles construíram o prédio das crianças. Crianças em primeiro lugar, nova geração em primeiro lugar. Enquanto a nova geração não for prioridade dessa igreja, vocês não vão ver o movimento acontecendo. Nova geração, prioridade. Você está entendendo? Mas não é minha preferência, porque eu prefiro do meu jeito. A pregação precisa pensar neles. O louvor precisa pensar neles. Também, não é só neles, tá? Mas é pensar em todas as gerações. Eu estou dando exemplos aqui. Caso contrário, o evangelho pode parecer, por causa de você, desnecessariamente estranho. Temos de evitar perder ouvintes, porque nós, e não o evangelho, somos culturalmente ofensivos. O evangelho é ofensivo. Eu costumo dizer lá na rede que o meu papel como pastor é ofender as pessoas. Mas nós construímos uma igreja com ambientes especiais e acolhedores para que as pessoas queiram voltar no domingo seguinte para uma outra rodada de ofensas. Então a igreja, ela é acolhedora. E ela não cria obstáculos para as pessoas. Deixa eu dar um exemplo do que seria criar obstáculos. Vista dessa maneira, contextualização saudável é uma expressão de humildade. Significa escolher em amor, não favorecer você ou não exercer sua total liberdade como cristão, para que as pessoas ouçam e sigam o chamado de Cristo. Eu não vou exercer a minha liberdade, a minha preferência. Eu vou dar preferência ao outro para que o evangelho alcance ele. É o que ele está dizendo. Que obstáculos temos colocado para os de fora, para o não cristão? Deixa eu dar um exemplo. O Tom Rainer escreveu um livro chamado Igreja Acolhedora. O Tom Rainer é um pesquisador de igreja. E ele disse o seguinte: a grande maioria dos visitantes em nossas igrejas se sentem como intrusos em uma festa para o qual não foram convidados. Já parou para pensar nisso? Que tem muita gente que chega na igreja e se sente um intruso, porque ele não entende nada. Então entenda, gente, o não cristão, ele não quer vir para a igreja. Ele não quer. Porque tudo que ele sabe de igreja é o que ele vê na televisão. Então ele tem 10 pés atrás com a igreja. Ele tem inúmeros preconceitos com a igreja. Ele acha que se ele pisar na igreja vão querer pegar o dinheiro dele, o carro dele. Então quando o não cristão vem à igreja, ele vem a muito contragosto. Às vezes alguém convidou ele, alguém que ele ama. Mas ele vem com preconceito. E eles vêm analisando tudo. Eles vêm analisando tudo. Eles começam pelo estacionamento. Eles não conhecem a palavra.
Eles não conhecem a missão da igreja, não conhecem o pastor da igreja. A primeira coisa que eles vão analisar é o estacionamento da igreja. Aliás, parabéns, que estacionamento, tá? Depois eles vão analisar outras coisas que eu vou mostrar aqui, tá? Mas o não cristão, quando ele vem, ele senta lá no fundo. Ele não quer sentar na frente. Ele quer sentar lá no fundo, ele não quer que ninguém veja ele. Aí, para piorar, tá? Em muitas igrejas, chega a hora dos visitantes, e assim, essa é a forma aqui, não tem problema. Forma se discute, tá? Cada um escolhe a sua forma. Mas o Tom Rainer fez uma pesquisa. E eu vou mostrar a pesquisa daqui a pouco. Tá? A primeira coisa que o visitante não gosta, que afasta... Sabe qual é a primeira coisa que afasta o não cristão da igreja? Apresentar visitantes no culto. É a primeira coisa que afasta não cristão da igreja. Porque ele quer ficar lá, ele não quer que ninguém fale com ele, né? E aí, não, fica de pé, visitante, seja bem-vindo. A igreja inteira vira pro cara, né? E aí começa a cantar, incendeia, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, incendeia, Senhor. O cara está imaginando Jesus incendiando uma noiva, né? Aí a gente começa a cantar, Leão de Judá, Leão de Judá. E é legal, não é legal? Eu cresci também com essas músicas. Prevaleceu, e os povos virão e virão ajudando, e a sua justiça prevaleceu. O cara falou assim, meu Deus, se o leão entrar aqui, eu saio correndo. O cara não entende. Aí a gente começa a cantar, Yeshua, Aí o cara fica, Yeshua? Quem é Yeshua? Eu achei que era Jesus, é Deus, agora os caras estão adorando um tal. Será que o Yeshua é árabe? Né? Você está entendendo, gente? O não cristão, ele não faz ideia do que nós estamos falando. Aí o pastor começa a falar coisas aqui, e começa a falar como se todo mundo entendesse o que ele estivesse falando. Mas ele não entende, ele não sabe quem é Nabucodonosor, ele não sabe quem é Moisés, ele não sabe quem é Abraão, ele não sabe quem são os... Ele não sabe nada. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que ser sensíveis a essas pessoas e compreender que elas estão aqui. Gente, nós precisamos assumir, essas pessoas estão aqui e nós precisamos falar com elas são a prioridade. Você já foi ganho para Cristo, elas ainda não. Qual é a nossa prioridade? Não significa que agora a gente vai falar só com ela. Como diz o Tim Keller, nós podemos evangelizar e edificar a igreja ao mesmo tempo. Evangelizar e edificar. Trabalhar com os de dentro e trabalhar com os de fora ao mesmo tempo. É um desafio, mas é possível. É o que temos buscado viver. Então, entenda, muitas pessoas se sentem como um intruso para uma festa que eles não foram convidados, porque eles não entendem nada da festa. Segundo, dependências. Aqui, a gente pode ser criativo, tá? Vou dar uma ideia. Lá na rede, a gente entendeu isso. Não vamos apresentar visitantes no culto, mas como que a gente, então, identifica eles? Vamos criar um estacionamento VIP. Aí tem placas, no caminho da igreja tem placas assim, é sua primeira vez, ligue o pisca-alerta. Todo mundo liga o pisca-alerta, se é a primeira vez, vai ter o melhor estacionamento da igreja. Porque os membros da igreja estacionam longe. Uma cultura que a gente criou, uma cultura de serviço. O pastor estaciona longe, os membros estacionam longe. E a gente fala assim, estaciona lá longe e vem se esvaziando. Vem se esvaziando, porque você veio para servir, não para consumir. Então, todo mundo para longe, mas o estacionamento VIP é dos visitantes. Então, nós reconhecemos eles e damos o melhor estacionamento para eles. Aí tem um cartão VIP desse tamanho, cartão VIP vermelho, a coisa mais linda do cartão. Cartão grosso, caro cartão, tá? Que a gente quer investir neles, a gente tem que pregar o evangelho. Então, cartão VIP, você hoje é nosso convidado especial. E, gente, não é essa coisa VIP de igreja que tem por aí, tá? É para quem não é cristão. Chegou lá a primeira vez, cartão VIP. Vai ter o melhor estacionamento, vai ter o melhor lugar na igreja para a gente poder pregar o evangelho para ele. Acabou os lugares na igreja, o crente fica fora, o não cristão fica dentro. A gente vai pregar o evangelho para ele. Por que o cartão é tão grande? Você pode ver depois lá nas fotos do Instagram. Porque ele não consegue colocar na bolsa o cartão. Ele carrega na mão o cartão para lá e para cá, vermelho assim. Tá? Então, todo mundo está vendo que ele não é cristão. A gente criou uma cultura na igreja de que todo mundo vai chegar, se aproximar e conversar com a pessoa, se conectar. A banda, tá? A banda, nós criamos uma cultura que a banda, antes de começar o culto, tem que ir lá fora, tem que cumprimentar os visitantes.
todo mundo servindo. Você está entendendo? Todo mundo em torno dessa missão. Depois, no final do culto, nós temos a sala VIP com chocolate, com café, uma sala VIP muito especial para eles. Tá? Dependências destinadas às crianças são sujas e inseguras. Gente, quando eu e a Nath vamos sair com a Mel, a nossa filha, primeira coisa que a gente pensa, qual é o restaurante que tem o ambiente kids mais legal? Sabe qual é a mentalidade do não cristão? Qual é a igreja que tem um ambiente kids mais legal? Eu vou lá. Eu quero que minha filha ame. Eu quero que ela fique. O não cristão, se ele vier aqui e ver que as dependências são sujas, inseguras, se não tiver uma equipe de segurança, para vocês terem noção, eu acredito que talvez vocês tenham também, tem uma equipe de segurança gigante lá, de vários policiais. Nós temos cerca de 3 a 4 policiais por domingo trabalhando na igreja. E forma uma equipe de segurança, um ministério de segurança, né, para as crianças, porque as crianças ficam num colégio de 20 mil metros quadrados. Então é um espaço muito grande, são vários auditórios, tudo mais. Uma equipe de segurança muito grande, todo mundo... Gente, treinamentos incríveis de segurança, assim, para garantir, para que os pais tenham... Sabe aquela paz do pai que fala assim, eu posso deixar aqui, eu posso descansar? Protocolos rígidos de segurança, tá? Falta de sinalização nos ambientes. Porque todo mundo sabe onde fica o auditório, mas o não cristão não sabe onde fica o auditório, onde fica o banheiro, ele se sente perdido. Para onde que é? Linguagem interna da igreja. A gente usa uma linguagem que o não cristão às vezes não entende. A gente precisa parar e pensar nessa linguagem, tá? Cultos em... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu vou pregar sobre Paulo, apóstolo Paulo, 1 Coríntios, eu falo, gente, temos alguém aqui que está aqui pela primeira vez na igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Você gosta de crente? Talvez você não gosta, né? Posso te falar uma coisa? Hoje nós vamos falar sobre alguém aqui que também não gostava de crente. Não gostava de crente. Esse homem não só não gostava de crente, como ele matava crente. O maior perseguidor de crente da história. O negócio dele era matar, perseguir, prender crente. Mas um dia, no caminho de uma missão dele, de matar crente, prender crente, ele conheceu Jesus. Portanto, hoje, se você está aqui, eu vou falar de alguém para você que também não gostava de cristãos, mas que conheceu quem está por trás de tudo, Jesus. E hoje o nosso desejo é que você conheça esse Jesus. Então, nesse momento, você se conectou com o não cristão. Ele vai falar, eu quero ver o que esse cara que não gostava de crente tem para me dizer. Está entendendo? É você assumir que eles estão ali, né? Cultos entediantes ou ruins afastam pessoas da igreja. Instalações... E, gente, deixa eu falar uma coisa. Não, mas a gente tem que pregar a palavra. Tá, mas pregar a palavra não é entediante. Entediante é Netflix, meu amigo. A palavra de Deus é maravilhosa. É a gente que não sabe apresentá-la às vezes. Tá? Instalações sujas. Gente, instalação suja. Os membros da igreja devem tomar a decisão consciente de parar de olhar para o próprio umbigo e começar a alcançar os de fora. Uma comunidade fechada e focada em si mesma é um grupo doente, porque seus membros estão deixando de lado o vínculo que os mantém unidos. O vínculo que nos mantém unidos é a salvação em Cristo Jesus. Então nós continuamos vivendo em torno desse vínculo. Né? Uma igreja vital concentra-se na mensagem de Jesus Cristo, na proclamação dessa mensagem àqueles que estão fora da igreja. Tá? Então pensar intencionalmente nos de fora e remover ambientes acolhedores e intencionais. Tá? Então, por exemplo, o banheiro tem que ser acolhedor. O hall da igreja tem que ser acolhedor. O estacionamento da igreja tem que ser acolhedor. Isso faz diferença. Eu lembro que nessa pregação do catolicismo romano, nós dizemos que teve um cara, tem um homem na nossa igreja, um líder, que se converteu no banheiro. Como que alguém se converte no banheiro? A pregação estava dura demais. Esse cara não era cristão, primeira vez na igreja, falou, eu vou para o banheiro. Ele precisava respirar. Que tudo que ele ouviu a vida inteira dele estava sendo massacrado pela palavra. Aí ele chegou no banheiro, gente, nós preparamos um banheiro excelente, cheiroso, Listerine, balinha, desodorante, uma pessoa limpando o tempo todo o banheiro. Ele chegou no banheiro e ele era um líder de uma grande organização. E ele ficou impactado como gestor com aquilo. Ele falou, quem são esses caras? Eles são excelentes em tudo. E ele voltou, sentou, eu vou ouvir. E ele conheceu o Evangelho. Porque todos os ambientes comunicam. O nosso Deus é um Deus excelente. Nós somos embaixadores de um Deus excelente.
A excelência abre portas para nós pregarmos o Evangelho, para nós darmos testemunho do nosso Deus excelente. A excelência. E cada geração tem um tipo de ambiente. Quando eu cheguei em Indaiatuba, nós não tínhamos recursos. E eu lembro que eu falei para a liderança assim, olha, nós precisamos priorizar a nova geração. Então nós temos que ter um ambiente só para a nova geração. Ah, legal, Tiago, mas a gente não tem dinheiro. Ok, a obra nunca para por falta de dinheiro, ela para por falta de visão e falta de oração. Os recursos seguem a visão, o dinheiro segue a visão. Então eu preguei na igreja, nós precisamos de um ambiente para os nossos jovens. Então uma mãe veio com uma chave. Eu tenho uma casa, você pode ir lá conhecer. Essa casa está parada faz 5 anos, por causa de um litígio de divórcio, mas vocês podem ficar com ela para a igreja para usar para a nova geração. Quando nós fomos até a casa era uma mansão, na beira do Parque Ecológico, na melhor localização de Indaiatuba. A casa tinha 2 andares, dentro da sala tinha um deck, dentro da sala, para você imaginar uma sala gigante, com piscina, com tudo. O que nós fizemos? Juntei a moçada, criei um movimento entre eles e nós recheamos a casa com sofá, com puff, com pebolim, com sinuca. Gente, o que eu aprendi no Morumbi, tá? Aprendi com vocês isso. Um dos diretores da PlayStation, da nossa igreja, recheamos a casa com PlayStations, tá? A casa toda recheada. Adivinha o nome, quem era da época vai lembrar. Sabe qual é o nome que eu coloquei na casa? A casa se chamava Pix. É o Pix. Pix, aqui ninguém te pega. Né? E a galera ia para o Pix. Sabe o que aconteceu? Como eu era pastor da igreja, pastor de adolescentes, pastor de tudo, né? Plantador de igreja. Sexta-noite, adolescentes, sábado à tarde para adolescentes, sábado à noite, jovens. Eu não tinha que preparar uma programação. A casa era a programação. Eles vinham para casa para viver relacionamentos. Então eu vinha e pregava a palavra para eles. Sabe o que aconteceu com o Ministério de Jovens? Explodiu. Explodiu. Eu nunca tive problema de balada na igreja. Sabe por quê? A casa é muito mais legal que qualquer balada. Os pais deixavam lá. Mas explodiu de tal forma que a casa não cabia mais. Aí veio outro membro da igreja e deu a casa dele maior ainda. Campo de futebol na casa do cara, campo de vôlei na casa do cara, uma garagem que cabia 250 pessoas. Está aqui, se tornou o escritório e o Ministério de Jovens da igreja. Hoje não cabe mais. Sabe como é a programação de jovens hoje na igreja? Eles usam o hall da igreja. Então, tem uma programação, a gente traz os food trucks da cidade, o estacionamento da igreja cheio de food trucks. E aí os jovens têm o culto, e enquanto os adolescentes estão nos food trucks com os jogos. Tem jogo de basquete, jogo de videogame, são vários ambientes. É gigante, gente. E aí termina o culto de jovens, os adolescentes vêm para o culto, e os jovens vão para os ambientes de food trucks e tudo mais. Porque a igreja ela pode ser contemporânea. Ela pode criar ambientes acolhedores e intencionais. E os jovens virão, a nova geração virão, as pessoas, o não cristão virá. Ambientes acolhedores, porque quando você vai tomar café, você quer tomar café hoje, onde? Na Offner, no Starbucks, não é? Você nem gosta de café, mas vai no Starbucks, porque o ambiente é legal. Não é errado a gente usar ambientes de maneira estratégica para comunicar o Evangelho, nós criamos ambientes. Como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho de Jesus? Essa é a pergunta que nos move. Ser criativo na forma sem abrir mão do Evangelho. Como disse o Francis Schaeffer, tudo que o Novo Testamento não ordena em relação à forma da igreja é uma liberdade a ser exercida sob a liderança do Espírito Santo naquele tempo e lugar específicos. Tá? Tudo que o Novo Testamento não ordena é uma liberdade sob a liderança do Espírito Santo. Francis Schaeffer. Terceiro e último lugar, talvez o mais desafiador agora. Eu vou encerrar aqui. Igreja simples. Uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, e aqui eu tomei a decisão mais disruptiva de todas. Construir uma igreja simples. Mas talvez você fale assim, Tiago, mas o que tem de simples nisso tudo que você está falando? Simples não é simplista. Simples é foco. Simples é eliminar o desnecessário. Eu parei, olhei aquela coisa que as igrejas são, e eu falei assim, o que aqui é desnecessário? E o que aqui é essencial? E eu tomei uma coragem de não seguir modelo nenhum de igreja. Eu vou apresentar o que nós criamos para você, tá? Efésios 4:12 diz, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra.
contexto, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esses líderes são responsáveis pelo quê? Por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quem faz a obra? Não é o pastor, é o povo. Quem faz a obra é o povo. O papel do pastor é equipar o povo, engajar o povo para realizar a obra. Então a obra não é do pastor, a obra é do povo. O pastor equipa o povo para servir e trabalhar na obra. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. De acordo com esse texto, qual é o alvo do pastoreio? Maturidade. O papel do Clauber, o meu papel, é conduzir os membros das nossas igrejas à maturidade. Como nós faremos isso? Equipando eles e levando eles até a unidade do conhecimento do Filho de Deus, pregando sobre Jesus. Jesus é o alvo, Jesus é a referência, até que todos nós possamos chegar à completa medida da estatura de Cristo. O papel do Clauber é apresentar Jesus de tal maneira que todos nós possamos amadurecer e nos tornar mais parecidos com Jesus. O problema, então, veja, o alvo do pastoreio é produzir discípulos maduros e engajados. Esse é o alvo do pastoreio. Essa é a missão dessa igreja e de qualquer igreja do mundo, é produzir discípulos maduros. Jesus não disse isso, vão e façam discípulos, ensinando eles a guardar tudo o que eu lhes ensinei. Nosso alvo no pastoreio é produzir discípulos maduros e engajados. A pergunta aqui que vale é, estamos produzindo discípulos maduros e engajados? O que nós estamos produzindo? Porque, infelizmente, a maior parte dos pastores e igrejas não tem clareza de qual é o objetivo. E eu vou exemplificar através de uma imagem, eu vou desenhar para que todo mundo possa entender isso. O nosso alvo aqui é trazer alguém que não conhece Jesus, até que ele se torne parecido com Jesus, por meio do processo de conversão, de redenção do sangue de Jesus. Tá? Como que a maior parte dos pastores e igrejas hoje fazem isso? Não há clareza. Vamos fazer evento. Evento para todo lado. Reunião de casais, congresso, coral, mulheres. E nada disso é errado, tudo isso é muito bacana, tá? Mas temos clareza e estamos trabalhando todos juntos na mesma direção? Então, nós construímos um modelo de igreja mais parecido com Marta, um modelo ativista. A gente está sempre trabalhando. Faz isso, faz aquilo outro, e tem que estar na programação X, na programação Y, e nós estamos tirando as pessoas de dentro de casa, de dentro do casamento, às vezes até o ministério vira uma fuga do casamento, o casamento não está bem, e a pessoa estava sempre ativa na igreja, daqui a pouco vem a notícia, divórcio. Ah, mas como ela era tão ativa na igreja? É claro, estava fugindo do casamento, se escondendo aqui. Tem muita gente que se esconde atrás de ministério de igreja, programação. E o pastor quer que você esteja presente toda, né? Tem culto segunda-noite, culto terça-noite, culto quarta-noite, culto quinta-noite. É culto da mulher, culto do pai, culto do cachorro, culto do pet, né? Culto do descarrego, culto do amor, culto da paixão, tem culto para tudo. A questão é, estamos produzindo discípulos maduros por meio desses eventos? Então, a decisão que nós tomamos, tá? E cada igreja vai pensar isso de acordo com a sua realidade, o que pode aprender e absorver disso. Nós decidimos romper com o modelo evento e criar um modelo baseado em Maria. Um modelo de igreja que traz um processo de formação espiritual. Não é evento, é formação. A gente vai formar discípulos. Como se forma discípulos? Nós tiramos todos os eventos da igreja, todos. A rede não tem eventos. Depois de muitos anos, nós vamos ter o primeiro evento hoje à noite, que eu trouxe um amigo para cantar lá com o Baruch, que vai cantar hoje para a gente, mas eu nunca trouxe um músico para cantar na nossa igreja. Nada, a gente não tem evento, tá? Então hoje teremos lá um evento por um propósito da nossa obra. Mas o processo de formação espiritual, então, eu vou falar daqui a pouco. O alvo é produzir discípulos maduros, tá? Tem clareza na missão e no processo. Missão. Eu lembro que uma vez eu tive numa conferência de um executivo da Apple, lá nos Estados Unidos, e ele disse o seguinte: o segredo das grandes organizações do mundo é que elas têm uma missão simples. E na hora isso caiu na minha mente assim, a missão da minha igreja no Rio Grande do Sul era assim: glorificar a Deus através do ensino bíblico, da adoração, da comunhão, dos pequenos grupos, dos eventos,
para que nós possamos batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que todos alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus produzem, até que o dia em que Jesus Cristo voltará, ó Maranata, aleluia, amém, então nós reinaremos para sempre com Cristo, diante da nossa posição para milenista, para tribulacionista, para não sei o que, não sei o que. Então a missão da igreja era gigante, estava lá na parede, ninguém sabia a missão da igreja, ninguém sabia, porque não dava para memorizar, nem o pastor sabia, ele tinha que ler a missão. Então era abrangente, completa, mas ninguém memorizava ela e ninguém sabia viver por ela. Só que missão, visão e valores não é algo para estar na parede, gente. Se os membros da sua igreja não sabem qual é a missão, visão e valores, eles não servem de nada. Uma vez eu fui numa igreja lá que tinha 20 valores. Bom, nem o pastor sabe quais são os 20 valores. Então nós decidimos construir uma missão simples, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Qual é o nosso papel? A nossa missão é fazer discípulos. Nós chamamos fazer discípulos de levar pessoas a Jesus. Nós levamos pessoas a Jesus, a um relacionamento crescente, até a maturidade na fé. Agora, sabe, esse é o nosso porquê. E esse é o segredo, porque hoje nós temos mais de 3.500 voluntários ativos na igreja. 3.500 voluntários ativos. Sabe por quê? Porque as pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Então, o meu convite às pessoas a virem servir na igreja através de todo o processo que nós temos para o serviço, eu convido elas, eu digo o seguinte, você que está segurando, você que está no estacionamento, você não está organizando o carro, você está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Quem está limpando o banheiro não está limpando o banheiro, está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e eu conto a história do homem que se converteu no banheiro. Quem está no Kids não está só cuidando de criança, está levando crianças a um relacionamento com Jesus. Quem está no louvor não está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus por meio da música. Quem está lá atrás não está só apertando um botão no som. Ao apertar esse botão, está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, quando as pessoas entendem o porquê, o que está por trás do que elas fazem, e que realmente o que elas fazem é importante para o todo, esse senso de pertencimento e de missão faz com que as pessoas dediquem alma e suor e lágrimas para o serviço delas. Elas dão a vida. Então eu costumo dizer o seguinte, gente, o palco da rede não é onde eu estou pregando. O palco da rede é onde vocês estão servindo. O palco começa lá no portão da igreja. Lá é palco. Lá nós já estamos pregando o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho em cada centímetro do ambiente da nossa igreja. Todos nós pregamos. Eu tenho uma vocação, uma função, você tem outra função, mas todos a mesma missão, levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Está entendendo? Então tem gente que diz para mim assim, Tiago, eu uso óculos de sol no estacionamento porque eu fico chorando o tempo todo. O cara não vê mais carro, o cara vê missão, é missão, está entendendo? É por isso que a igreja é simples, as pessoas aprenderam a enxergar o essencial. Então a missão é simples, e o processo de formação espiritual é simples. Culto, serviço e pequeno grupo. O que é mais essencial, olhando para o Novo Testamento, o que a igreja do Novo Testamento vivia? Eles se reuniam no templo, em casa. Culto, o pequeno grupo e o serviço. 3 ambientes que nós criamos para as pessoas crescerem na sua fé com Jesus, tá? Nós transformamos isso nisso aqui. Tá? A rede se resume nisso aqui, a nossa igreja. Tá? Nós temos 3 ambientes da igreja, que são o culto, o serviço e o pequeno grupo, e temos o ambiente de fora, que é o ambiente da cidade. Tá? E aí nós temos 4 etapas de crescimento espiritual. Construindo confiança com o não cristão, a gente está lá fora da igreja servindo para construir credibilidade para o nosso testemunho. Tá? Nós fazemos isso por meio do Rede Social. O Rede Social hoje é um projeto que mapeou todas as ONGs das instituições da cidade, e nós enviamos recursos voluntários e dedicamos tempo para melhorias nessas ONGs. Então, todas as instituições da cidade estão mapeadas pela igreja, e nós criamos uma grande campanha chamada Por Indaiatuba. Por Indaiatuba, nós somos Por Indaiatuba. Você vai chegar na rede e vai estar escrito lá, nós somos Por Indaiatuba. Nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de preparar o prefeito da cidade de Indaiatuba. Ano passado, ele se candidatou e se tornou prefeito da cidade de Indaiatuba. Hoje nós abraçamos a cidade de toda a região. São mais de 6.000 frequentadores fazendo um estrago naquela cidade para a glória de
Jesus, construindo confiança para que o não cristão venha para a igreja. São cerca de 150 a 200 visitantes por domingo. São 120 novos membros por mês. Para a glória de Deus, é o evangelho, é o poder de Deus. Tá? Então esse ambiente é para o não cristão. Então ele decide ir até o culto. O culto é nosso ambiente de entrada, porta de entrada da igreja. Tudo foi planejado para recebê-lo. Tá? Ele vai ouvir o evangelho, ele vai ali nós conectamos pessoas com a igreja. Nós temos os 4 passos. O Steve Jobs ele dizia o seguinte: faça tudo ser intuitivamente óbvio. Por quê? Porque as pessoas ele dizia que as pessoas são ignorantes. Então faça tudo ser intuitivamente óbvio. Qual é o processo da igreja? Eu quero fazer parte. Passo 1, primeiro domingo do mês. Passo 2, segundo domingo do mês. Passo 3, terceiro domingo do mês. Passo 4, quarto domingo do mês. No domingo de manhã, a pessoa vai passar o domingo de manhã na igreja, no passo 1, no passo 2, no passo 3, no passo 4. Ela vai se batizar, ela vai começar a servir numa área que não requer maturidade cristã ainda, porque ela é recém-convertida, ela vai ser batizada. Ela vai começar a servir num ambiente, aí ela vai cultivar a comunidade, que é a terceira etapa. Vai ter o PG Repense, que são 8 meses de pequeno grupo, repensando, desconstruindo ideias erradas de Deus e reconstruindo a partir da palavra de Deus. Então o processo de membresia continua. É um processo, lembra? Repense o evangelho. Todo membro da rede tem que ler Tim Keller, Deus Pródigo. Nós usamos uma cord também no processo de membresia da igreja. Tem todo um processo que as pessoas seguem para realmente se tornarem cristãos maduros na fé. O Repense, tá? Estamos transformando ele em material agora. Aí ela entra depois num pequeno grupo fechado, que não entra visitante, não vem visitante. Por quê? Porque a ideia é que as pessoas criem conexão. Ali é pastoreio discipulado. Nosso pastoreio discipulado acontece dentro do pequeno grupo, tá? E aí o Red College, crescendo na fé, é o ambiente onde nós formamos líderes, tá? Teologia, sistemática, teologia bíblica, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, cosmovisão cristã, liderança, hoje são 13 matérias bíblicas, tá, que nós oferecemos aos membros da nossa igreja num sistema de imersão ou online. Nós temos vários formatos de ensino, tá, crescendo na fé. Então são 4 etapas de formação espiritual: construindo confiança com o não cristão, conectando pessoas com os recém-convertidos e visitantes, tornando eles discípulos por meio do cultivando comunidade e crescendo na fé discipulador. Toda a nossa equipe foi dividida nesses ambientes. Nós temos gente que trabalha com os novos na fé, o ambiente de novos visitantes. Temos gente que trabalha só nessa área de comunidade. Temos gente que trabalha... Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Clareza. Sabe qual é o segredo no mundo complexo? Clareza. Todo mundo entendeu. Todo mundo sabe para onde está indo. Todo mundo sabe o que esperar. Todo mundo sabe qual é o alvo. Todo mundo sabe o que significa vitória. Clareza. Simplicidade. Como dizia Steve Jobs, simplicidade é a máxima sofisticação. Tem clareza na missão e no processo. Prioriza relacionamentos e não eventos. Então, hoje, tudo que nós fazemos prioriza relacionamentos. Tá? Não temos ministério de homens, não temos ministério de mulheres, não temos ministério nenhum, só de jovens, tá? E claro, a área de estacionamento, tudo mais que faz parte do culto. Por quê? Mas muita gente vai assim, então como que você discipula homens, Thiago? No pequeno grupo? É o nosso método, tá? Cada um tem o seu método, a sua forma de fazer. Eu só estou dando ideias, como a gente pode pensar a igreja. Então, em vez de fazer um retiro de casais que não caberia em nenhum hotel hoje do estado de São Paulo, e que a maioria dos casais não teria condições de pagar, eu prefiro, em vez de fazer um mega retiro, um mega congresso que vai dedicar muito tempo e pouco resultado, o resultado tem duração de uma semana, não tem durabilidade. Então, eu prefiro investir 2 anos em discipulado. Então, por exemplo, meu pequeno grupo de casais, uma quarta-feira são todos casais. Eu estou com 8 casais, eu e minha esposa. Na outra semana, só os homens. Eu estou com 8 homens. Falando sobre pornografia, falando sobre os dilemas da masculinidade, olhando para Cristo Jesus. Na outra semana, minha esposa e outras mulheres estão com as outras mulheres, discipulando mulheres. Na outra semana, casais de novo. Assim, a gente tornou a igreja simples. Não temos eventos. É o domingo, é comunhão no pequeno grupo, relacionamento, vida na vida, discipulado, e servir um domingo por mês. Um domingo por mês. Ninguém pode servir em 2 ministérios, raras exceções,
E ninguém pode servir mais que um domingo por mês. E a família serve junto. Cores azul, vermelho, amarelo e verde. Então, a equipe verde do estacionamento serve com a equipe verde do Kids. Se a tua esposa trabalha no Kids, no verde, você trabalha no estacionamento no verde. Então, todo mundo trabalha no mesmo domingo junto, tá? Tudo pensando nessa era complexa, nas demandas, na velocidade, para reduzir, desacelerar, para que a gente possa focar no essencial, tá? Proporciona oportunidades para servir. Todo mundo tem oportunidade para servir. Coloca o foco em Jesus. Tudo isso, a gente sempre termina celebrando, falando assim, tudo sobre Jesus, tá? E nós celebramos. Qual é o segredo para alcançar todas as gerações? São todas as gerações entenderem que tudo isso é sobre Jesus. E construir uma igreja bíblica, mas uma igreja que prega a palavra para o seu tempo contemporâneo, e uma igreja simples, que tem clareza e que tem foco. 3 princípios de Paulo para igrejas atemporais. Para refletir e praticar, pregue a palavra. O evangelho sempre foi e sempre será o poder de Deus agindo na igreja e através da igreja. O evangelho é o poder de Deus. Essa história que eu contei da RED, que é a Igreja Batista da Redenção, RED é um apelido carinhoso, é a mesma história da Igreja Batista do Morumbi. É a palavra. Prega a palavra. Segundo, seja sensível à cultura da sociedade e ofereça respostas bíblicas e centradas no Evangelho. Seja sensível à cultura das pessoas a quem vocês querem pregar o Evangelho. Gente, vocês estão no Morumbi, gente. É um dos bairros mais tops da cidade de São Paulo. Sejam sensíveis a esse bairro. Sejam sensíveis à cidade de São Paulo. Gente, essa igreja, ela é uma referência, sempre foi no Brasil. Continuem compreendendo essa responsabilidade e vocação que Deus deu a vocês. Terceiro, pare de olhar para o próprio umbigo e tome a decisão consciente de alcançar os de fora. Olhar para fora, não só para os de dentro. Olhar para os de fora e tomar a decisão consciente. Vamos lá? Vamos fazer o que for necessário, sem abrir mão da palavra, o que for necessário para sermos uma igreja que alcançará as pessoas que estão lá fora, porque eu tenho certeza que foi isso que sonhou o fundador dessa igreja também. Amém?